Sounds. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Olá! Em nome do Afroeduca Sounds e do Afroeduca Podcast, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui, a gente busca transformar as histórias, sabe? A resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, pulsante. Exato. E cada mergulho que a gente faz aqui é inspirado nas canções lá do nosso canal Afroeduca. A ideia é trazer reflexão, contexto histórico. E também caminhos pedagógicos, né? Porque, afinal, aprender com música é um jeito de lembrar com o coração. Fica mais forte. Com certeza. E hoje, a nossa análise vai fundo na figura essencial de Clementina de Jesus da Silva. A gente se inspira na canção Clementina, a Voz de Mãe, e também, claro, nas notas didáticas que o Afroeduca preparou. Isso mesmo, temos a biografia dela, a letra da canção com análises, um material bem rico pra gente conversar. Então vamos lá, começar a desembrulhar essa história. Quem foi Clementina, assim, para além da figura icônica? Bom, Clementina nasceu lá em Valença, né, sul do estado do Rio, em 1901. Filha de pessoas que viveram a escravidão, então ela cresceu totalmente imersa na oralidade, nas tradições afro-brasileiras. Certo. E o interessante é que, mesmo sem nenhum treino formal, tipo de canto, a voz dela já se destacava, desde cedo. E é muito marcante pensar que ela passou décadas, né? Décadas como trabalhadora doméstica no Rio, cantando ali no cotidiano dela, entre a cozinha, o tanque. Exatamente. Uma voz que, como dizem, carregava o lamento, a reza, a resistência, tudo junto. E pensar que só foi descoberta, assim, para o mundo artístico há 63 anos. Puxa vida. Pois é, descoberta pelo Hermínio Belo de Carvalho em 1963, e a voz dela, essa voz rouca, ancestral, causou um impacto enorme na música brasileira. Imagino. Ela trouxe de volta sonoridades como o jongo, os pontos de terreiro, que são aqueles cantos sagrados, né, que estavam quase esquecidos, ou pelo menos fora do grande circuito. E o fascinante é justamente isso, por não ter aquele verniz do treino formal, a voz dela preservou timbres, jeitos de cantar que a indústria musical já tinha, digamos, polido ou até descartado, né? Entendi. Ela se tornou, talvez sem querer, assim, um arquivo vivo da nossa memória cultural. Uma coisa impressionante. Ela era a própria autenticidade, né? Totalmente fora dos padrões da época. Uma verdadeira griot, essa figura tão importante, né? A guardiã da memória oral. Exato, uma griot. E a canção que a gente tem aqui, Clementina, Voz de Mãe, explora isso muito bem, não é? Como ela usa essa voz como ferramenta, até pedagógica. Precisamente. A canção já se apresenta como uma ferramenta pedagógica potente. Logo no primeiro verso, voz que vem de lá, a letra fala: veio de Valença a voz da senzala. Olha que forte. Nossa. Já conecta a origem dela direto com a memória da escravidão. E o canto ali não é só arte, é estratégia de sobrevivência mesmo. Um ponto de partida muito forte para discutir o apagamento histórico das vozes negras, sabe? Faz todo sentido. E essa descrição da música dela como reza em forma de melodia, essa mistura do sagrado com o estético. Lindo isso, né? As notas didáticas até sugerem trabalhar a memória coletiva, a religiosidade afro-brasileira a partir daí. E a conexão com a oralidade, com o saber que não vem dos livros, como a canção explora isso. Então, isso nos leva direto para o verso Boca de Tambor. Ele valoriza justamente esse saber oral. Não aprendeu o livro, mas sabia história. É muito direto. Sabia história. Ela é chamada de negra griot, templo em movimento. Quer dizer, ela prazia no corpo e na voz o jongo, o ponto, o lamento. É essa ideia do corpo como território cultural, sabe? Da oralidade como uma fonte de conhecimento tão válida quanto a escrita. Poderoso. E no coro a força dela ecoa de um jeito. O Clementina, o mãe de axé, tua voz sobe onde o mundo não é. E continua, cantador que virou raiz,
Canta a África que ainda diz. Que imagem, hein? A dor virando identidade, afirmação. É um elo muito, muito forte com a ancestralidade africana. E dialoga diretamente com a Lei 10.639, né? Aquela lei importantíssima que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Fundamental. A voz da Clementina vira um símbolo dessa África que vive aqui no Brasil. Aí vem aquele verso das cozinhas aos palcos. Narra essa trajetória impressionante dela, né? Da invisibilidade do trabalho doméstico para o reconhecimento artístico. Mas como a letra faz questão de frisar, não mudou o tom, nem vestiu vaidade. Como é que se mantém essa essência numa mudança tão radical? É um ponto crucial, né? As notas didáticas sugerem discutir exatamente isso: mobilidade social, racismo estrutural, a invisibilidade histórica dessas trabalhadoras. A arte dela, para ela, não era um produto para vender. Era quase uma missão, sabe? De conectar o povo dela à eternidade da memória cultural. E para isso, tinha que manter a autenticidade. Nossa, que coisa bonita isso. A ponte da canção, o canto que cura, parece que sintetiza tudo. Era reza, era ferro, era flor, era corpo que guardava tambor. E aquela frase final, uau! No som da Clementina de Jesus, a pele negra acende a luz. Que imagem impactante. É uma inversão completa do estigma, não acha? A pele negra, que tantas vezes foi associada à sombra, ao negativo, aqui é fonte de luz, de saber. É uma afirmação de identidade, de uma força imensa. Totalmente. E o coro final ainda liga a Ogum, né? O orixá da força. E a roda ancestral, tua voz velha é semente nova, tua garganta ainda comanda a roda. A voz dela continua viva, potente, comandando. Então, o que essa análise toda nos mostra, né? A trajetória e a voz da Clementina, quando a gente olha através da canção e das notas do Afroeduca, revelam como a arte pode ser ao mesmo tempo memória viva, resistência cultural e também uma ferramenta pedagógica riquíssima. É verdade. Ela não só cantou, ela encarnou, ela corporificou história e espiritualidade afro-brasileira. Uma história de dignidade imensa, né? De fé nas raízes e dessa capacidade incrível de transformar o silenciamento imposto em canto, um canto potente e eterno. Essa semente nova da voz dela continua germinando por aí. Fica então a reflexão para quem nos ouve, né? Quantas outras vozes, assim como a de Clementina, talvez ainda estejam comandando rodas culturais e históricas importantes ao nosso redor, mesmo que a gente nem sempre esteja atento para escutar. Fica a reflexão. Em nome do Afroeduca Sounds e do Afroeduca Podcast, a gente agradece muito a escuta nessa exploração de hoje. E fica o convite. Se inscrevam no canal Afroeduca Sounds, curtam este conteúdo se ele foi relevante para vocês e explorem mais do que o Afroeduca oferece. Tem músicas, mais análises como esta e muitas novas histórias chegando por aí. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.